Pessoal, tudo bem? Diego aqui e mais um episódio da série One Take, essa série que a gente coloca no feed da Makers uma vez por semana e a gente conversa com pessoas muito relevantes no nosso mercado, que causam impacto, provocação. E dessa vez eu tenho a honra de conversar com o Michael Moliterno, um dos grandes profissionais da publicidade brasileira, especialista em inovação, tecnologia, tem ajudado grandes marcas a passar por esse processo de transformação. Obrigado por estar aqui com a gente. E a primeira pergunta que eu te faço é, aqui na Makers a gente convive com grande parte dos CMOs brasileiros e todos eles sentem, de certa forma, uma aflição nesse momento onde o marketing deixou de ser aquele marketing romântico, criativo, para ser um marketing que ainda tem certos elementos românticos, criativos, mas num ambiente muito tecnológico, com muita transformação. Matemarketing. Matemarketing, exatamente. Você acha que, se a gente fosse dar um conselho para um CMO, onde ele deveria focar a atenção dele em upskilling? Em comportamento, em cultura, em ferramental? Onde que tecnologia está tomando mais espaço no dia a dia, no convívio de um CMO? Eu acho que aqui são duas dimensões, né? Primeiro, obviamente, entender toda essa lógica de inteligência artificial, quanto isso impacta e muda a forma como as pessoas consomem. Eu acho que o principal é isso, né? Porque passa a ser um influenciador de compras ali. Perfeito. E que usa informações de uma forma diferente de como a gente usa. Então, ao mesmo tempo que você tem que posicionar o seu produto ou serviço para os humanos, você vai também ter uma preocupação de fazer isso, de nutrir a forma como as LLMs buscam. Mas, de maneira nenhuma, você tem que abandonar aquilo que você sabe fazer de melhor, que é o conhecimento, a intuição, né? Esse lado que você chamou de romântico, mas que eu acho que vai ser o grande diferencial, porque a gente está num momento de transição. Mas a partir do momento que isso estiver estabelecido, o diferencial vai ser exatamente como você impacta, como você emociona as pessoas, que eu acho que o cargo dos CMOs é o grande guardião disso. Então, por isso que eu acho que tem que ser uma evolução dos dois lados, né? Entender e mergulhar nesse novo mundo, mas também blindar e fortalecer todo o seu lado de repertório, porque você só emociona se você tiver um conhecimento profundo das motivações humanas. Então, estudar as LLMs e também se aprofundar naquilo que motiva as pessoas, eu acho que é o caminho para o futuro. Incrível. Agora, aqui no final, a gente acabou de sair de um dos dias do Makers Academy junto com a Accenture, e uma das últimas perguntas que você respondeu é sobre esse equilíbrio entre fidelização de marca no novo momento agêntico. Sim. Né? Eu acho que isso se conecta um pouco com a primeira pergunta que eu te fiz. O CMO, durante muito tempo, ele quis construir marca. Acho que até você mesmo disse sobre o comportamento ocidental, sobre construção de marca, e por cima de um produto ou de um ecossistema. Conta pra gente um pouquinho como que o CMO vai construir marca nesse momento que os agentes estão tomando decisões, estão vivendo muito mais a jornada de um cliente do que propriamente um cliente. Antes, essa jornada, né, de construção era da marca para o produto. Perfeito. Você exatamente mostrava, né, cada vez mais dava um significado para a marca, porque ela representava propósito, e depois descia isso para a tangibilização na forma de produto, serviço, ou seja, na interface com o consumidor. E de novo, como você falou e eu citei hoje aqui, né, essa foi uma forma ocidental de como a gente fez essa construção. Agora, cada vez mais, a gente está tendo uma orientalização do marketing, cujo caminho é o inverso, é do produto para a marca. Né? N categorias a gente vê, né, essa competitividade a nível de produto, né, onde os orientais já passaram os ocidentais, mas ainda tem um gap em relação à marca. Né? E quando a gente fala das pessoas, a nossa motivação é essa, né? Você se encanta, você se fideliza com uma marca e tudo aquilo que ela representa. Mas as LLMs fazem uma busca em relação a atributos diferenciais, coisas mais tangíveis, né? Coisas mais factíveis. Então eu acho que hoje o CMO vai ter que orquestrar esses dois mundos, que na mesma lógica da pergunta anterior, não dá para abandonar o que trouxe a gente até aqui. Mas existe um novo mundo se expandindo, né? Comandado e liderado pelas LLMs, que precisam, né, de outros tipos de estímulos, que aí enaltece, né, dá um protagonismo maior para os produtos. Então as marcas hoje vão ter que entender em que momento que eu falo da marca para o produto, para exatamente emocionar, engajar e fidelizar humanos, e que momento eu falo do produto para a marca, para engajar e fidelizar as máquinas. Incrível. Para a gente fechar esse episódio, Eco, a gente, conversando com muitos CMOs, ainda existe uma dúvida aonde que tecnologia entra nas áreas de marketing. Ela entra nesse exato momento que a gente está vivendo, porque é uma evolução contínua, né? Ela entra muito mais no tema de produtividade, ela está entrando para tomada de decisão, no contato que vocês possuem com as marcas, quais são as principais dores e onde que tecnologia está endereçando melhor a resolução de negócio. Eu falei hoje disso aqui também, né? Que a gente está migrando de uma era de automação para uma era de autonomia. São palavras parecidas na grafia, mas muito diferentes e quase que opostas no significado. Que quando a gente fala de automação, os processos eram human-led e machine-centric. Ou seja, human-driven e machine-centric, né? Os humanos no comando, colocando a tecnologia, as máquinas para otimizar no centro de tudo, né? E tornar mais efetivos todos os processos, comunicações, marketing, enfim, o que quer que seja. Quando a gente fala de autonomia, é o contrário.
é human-centric e machine-driven. Ou seja, a gente tem que resgatar essa essência humana e daí a importância e o papel dos CMOs para blindar e manter isso, mas dando autonomia cada vez mais para as máquinas fazerem coisas por conta própria. Perfeito. Como, por exemplo, a hipersegmentação de mensagens. Não precisa ter um humano fazendo aquilo, deixa a máquina fazer, contanto que você blinde e não saia, né, não perca a essência daquilo que é fundamental para conectar com as pessoas. Então eu acho que nessa lógica, né, de balancear os dois, essa orquestração que de novo vai ter que ser feita pelo CMO. Então eu vejo o CMO hoje muito numa função onde ele consegue fazer a junção entre esses dois mundos. Perfeito. É um mundo onde você emociona e conecta com as marcas, né, tendo o lado humano, né, como o centro, mas também esse outro lado onde você otimiza, escala e potencializa a sua comunicação, Perfeito. trazendo aí as máquinas, né, os sistemas como protagonistas. Maravilha, Eco. Muito obrigado. Obrigado. Turma, esse é mais um episódio do One Take. Tragam pra gente comentários, compartilhem ideias de novos convidados e uma honra estar aqui com o Eco. Tanto conhecimento acumulado em toda a carreira dele, agora conseguindo trazer pra gente alguns insights e drops aqui. Valeu. Obrigado, amigo. Tchau.